Olá, família! Como é que estão as coisas por aí? Eu, de novo, por aqui. Para quem ainda não me conhece, me chamo Tamira Almeida. Eu sou enfermeira obstetra, empreendedora. Sou cofundadora da Lotus Parteiras Urbanas, que é uma equipe de assistência gestacional. Atuo no SUS, mas principalmente eu sou mãe de um menino lindo chamado Pedro Henrique. E no vídeo de hoje, já sabendo que uma das principais dúvidas sobre todas as gestantes é o momento do parto, e eu sei que vocês adoram saber um pouquinho sobre relato de parto, sobre o que acontece na maternidade, como as crianças nascem. Eu decidi criar um quadro aqui. Eu sei que esse canal ainda está pequeno, ainda estamos aqui construindo essa relação, mas eu queria montar um quadro para vocês que vai se chamar Hoje Tem Plantão na Sala de Parto. E aqui eu vou estar relatando para vocês um pouquinho sobre uma assistência específica na maternidade que me impactou de alguma forma. E aí você que vai passar por essa assistência, principalmente no SUS, porque na sua grande maioria eu vou estar relatando aqui situações que acontecem no SUS, mas também posso trazer algumas situações dos atendimentos privados. Já vai pegando a caneta e o papel aí para anotar mais ou menos, se você achar que teve alguma dica interessante aqui no que eu vou falar. Vamos lá? Bom, hoje eu vou relatar a história de um casal, não vou dar nomes, já vamos entrar nesse contexto que não vai ter nomes, mas foi um casal lindo que chegou para assistência ao parto. Para vocês que não sabem, eu sou plantonista do noturno na maternidade do SUS. E aí, no particular, a gente trabalha em qualquer horário, porque quando o bebê decide nascer, ele só nasce. Mas, num geral, eu acabo trabalhando mais à noite. E esse casal lindo chegou, sim, bem de madrugada mesmo. Eu lembro que era uma noite de lua cheia. E aí, para quem acredita que a lua mexe com as gestantes e faz bebês nascerem, já deixa anotado aí para você ir acompanhando as fases da lua e ver se, quando você já estiver ali próximo da data provável do nascimento do seu filho, vai bater com a lua, ou se você consegue mandar uma vibração para a lua te responder e fazer esse bebê nascer, porque eu sei que uma coisa que bate na gestante é a ansiedade na reta final da gestação. Recapitulando, esse casal lindo era um casal interracial. Era um rapaz branco e uma moça negra. Chegaram por volta das 3 horas da madrugada para ter o seu primeiro bebê. Era uma menina. Já deixa esse spoiler aqui. Foi uma menininha linda que nasceu. E aí você pode estar se perguntando, tá, Samira, mas o que é que teve de tão diferente nesse parto, nesse nascimento? E eu já vou salientar para vocês que o acompanhante foi o que mais me chamou a atenção, positivamente, porque tem muito acompanhante também que marca a gente de forma negativa e que a gente percebe que ele não está nem um pouco preparado para estar ali naquele momento, mas esse acompanhante não, ele além de estar preparado para estar ali, ele ainda estava super prestando apoio para a esposa dele, que é o que a gente mais preza nesse momento, que na verdade é o que a paciente, a gestante que a gente chama de parturiente, quando ela está ali nesse momento do trabalho de parto, mais precisa neste momento. Essa gestante ela já entrou no meu setor. Eu trabalho dentro da sala de parto com a cadeira de rodas, porque lá na classificação de risco, a equipe que faz o primeiro atendimento, faz o acolhimento da gestante, já entendeu que ela não estava numa fase muito inicial do trabalho de parto, e aí ela precisava ter um pouquinho mais de agilidade nesse atendimento inicial. Então ela já entrou direto no meu setor para fazer a primeira avaliação ali dentro já com a equipe médica, que é a equipe obstétrica da sala de parto, para definir se ela iria ter a internação ou se, de repente, apesar de não parecer, ela ainda estava numa fase mais inicial de trabalho de parto e aí seria um outro segmento assistencial. Mas, de fato, ela já estava em trabalho de parto e na fase ativa do trabalho de parto dela, ela internou com 6 centímetros de dilatação. E gravem que eu falei que foi perto das 3 da manhã. 6 centímetros de dilatação, primeiro bebê. Todo mundo fala muito sobre os plantões noturnos serem plantões mais tranquilos. E sim, realmente são plantões mais tranquilos, porque tem menos
rotinas assistenciais acontecendo. Normalmente, durante o plantão diurno, tem mais exames para serem realizados, porque o ambulatório da unidade funciona, né? Os ambulatórios das unidades funcionam, então tem pacientes que passam por atendimento neste ambulatório e vão lá para os outros setores das maternidades fazer outros exames de rotina, tem pré-natal, então a maternidade como um todo fica mais cheia durante o dia. E durante a noite a gente realmente só tem os atendimentos das pacientes e muitas vezes são os pacientes mais graves que chegam à noite, porque são as emergências. Normalmente uma gestante que está sentindo mais um incômodo de cólica, ela não vai buscar um atendimento na emergência durante a madrugada, a não ser que essa cólica seja acentuada e entre naquela característica de trabalho de parto que, quem não sabe, eu posso até gravar um outro vídeo falando sobre como a gente pode identificar se a gente de fato está em trabalho de parto ou não, sem precisar ter avaliação do toque para dizer que está tendo dilatação. E aí é só vocês deixarem aqui no comentário embaixo que eu gravo um outro vídeo explicando um pouquinho melhor para vocês entenderem como o nosso corpo se adapta nesse cenário de trabalho de parto. Show? E neste dia em questão não foi muito diferente. De fato, a maternidade, a sala de parto, estava mais tranquila. A gente tinha poucas pacientes em trabalho de parto. Eu acredito que ela era a segunda paciente em trabalho de parto naquele momento. A gente só tinha uma outra paciente e ela foi a segunda que chegou em trabalho de parto. Então, nós só tínhamos outras pacientes em observação, que eram questões mais clínicas, não necessariamente obstétrica, mas uma vez que você se torna gestante e tem qualquer complicação clínica, você vai parar dentro da maternidade para assistência da sua clínica, né? Por exemplo, uma paciente hipertensa, ela tem todo o tratamento da hipertensão acompanhado pela equipe obstétrica, normalmente dentro da maternidade, se tem alguma complicação nesse quadro de hipertensão, que é a pressão alta. Gestante que já sabe que tem pressão alta. Pressão subiu, para onde tem que ir? Maternidade. Não é para buscar a UPA, não é para buscar um serviço de assistência emergencial geral. Tem que ir para maternidade. Então, nós também tínhamos essas pacientes que eram mais clínicas, internadas em observação. E algo que ficou bem gravado na minha memória foi o fato de que essa gestante era muito silenciosa. Ela estava em trabalho de parto, ela estava contraindo, ela estava com contrações repetitivas, mas ela era muito silenciosa. E eu não estou dizendo aqui que é correto ou que é errado, não estou falando isso. Pelo contrário, a gente sempre dá total liberdade para a gestante que está em trabalho de parto fazer aquilo que ela deseja fazer. Vocalizar, ficar mais quietinha, andar, ficar deitada, tomar o banho. Naquele momento, no momento do trabalho de parto, quem decide grau de conforto não é a equipe que está dando assistência, é a gestante que está recebendo assistência. Então a gente sempre tenta deixar vocês o mais acomodada possível para que o desconforto que o próprio trabalho de parto causa não seja acentuado por conta de um impacto assistencial. Pelo contrário, a gente tem que estar ali para tentar diminuir esse desconforto para que, para vocês, família, seja um momento mais prazeroso, mais singular e que a lembrança que vai vir depois desse momento seja uma lembrança bonita. Recapitulando, ela era uma gestante muito silenciosa, tão silenciosa que teve um momento durante o processo da assistência e eu até esqueci que tinha esse casal naquele box, porque ela era uma paciente de alto risco. Era uma paciente que tinha diabetes gestacional. E aí, só para vocês entenderem, quando a gente fala da enfermagem obstétrica, dentro do contexto assistencial da parturiente, né, a mulher que está em processo de parir, em trabalho de parto, e ela tem alto risco, ela tem alguma patologia, alguma doença, alguma questão associada a esse momento da gravidez dela, essa paciente ela é acompanhada pela equipe médica, como equipe assistencial central, e a equipe da enfermagem obstétrica entra para auxiliar essa equipe médica nessa assistência ao nascimento, complementando a assistência, introduzindo os métodos não farmacológicos para alívio da dor, que é algo que a enfermagem obstétrica trabalha bastante durante seu atendimento, e outras ações. Então, como essa paciente ela estava sendo assistida
em predominância pela equipe médica obstétrica, teve um momento que eu até esqueci que esse casal estava no box de parto, porque eu não ouvia nenhum som. E o que chama muito a nossa atenção, principalmente no plantão noturno, porque está mais silencioso, são os sons que os pacientes produzem durante o seu processo de trabalho de parto. E a hora foi passando e teve um momento que o esposo dela veio com toda a calma do mundo até o posto de enfermagem e pediu que alguém fosse dar um auxílio à esposa dele na sala de parto, porque ela sentia que a bebê podia estar querendo nascer. Quando a gente ouve isso na sala de parto, porque entendam pessoas que vão parir e pessoas que já pariram, nem mesmo nos atendimentos particulares, e isso eu sei porque eu presto serviço particular também, a equipe assistencial fica o tempo todo dentro da sala de parto junto com a gestante que está em trabalho de parto. E isso é uma estratégia que a gente faz. Por quê? Eu já falei aqui para vocês que quando a gente está na nossa casa e a gente tem o nosso próprio espaço e nós, mulheres, estamos em trabalho de parto, a gente tende a se fechar mais. E aí, quanto mais ruído, quanto mais interferência a gente tem nesse cenário, mais estressado a gente fica e esse momento de estresse impacta diretamente o processo do trabalho de parto. E aí esse trabalho de parto ali, que está sendo toda hora interrompido, porque a gente está incomodando a sua mente, vamos dizer assim, e tirando da partolândia, que é onde a gente quer que você entre para que você venha a parir, a gente acaba atrapalhando o processo. Então a gente sempre dá um tempo para a gestante e o acompanhante ficarem no espaço só deles, e principalmente, né, construir ambiência, porque você já está num local que você não conhece, um local que você não tem controle, um local que você sente que você precisa pedir permissão para tudo. Então, quando a gente deixa vocês dentro da sala de parto, que é individual, tá? O espaço de nascimento, mesmo maternidades que não tem um quarto específico para dar assistência aos pacientes, mas eles têm um espaço individual para que aquele nascimento aconteça, a gente dá essa privacidade para a família, para o casal, para quem estiver ali junto com a parturiente, para que ela consiga se conectar com o próprio corpo, sentir o que o corpo dela está pedindo para ela e, de fato, conseguir fazer esse nascimento ocorrer da melhor forma possível. Então, esse pai veio até o posto de enfermagem, porque era um momento que não tinha nenhum profissional dentro da sala de parto com eles, mas o posto de enfermagem é de fácil acesso a todas as salas de parto nesse centro obstétrico. Então, quando ele falou que ela precisava de um auxílio porque ela sentia que o bebê poderia estar querendo nascer, a gente corre. Nesse momento a gente nem pensa, a gente pega o que dá para pegar, se tiver algo para pegar, porque às vezes a gente precisa só pegar aquele aparelho que a gente ouve o coração do bebê, mas às vezes não dá nem tempo de fazer isso, a gente só corre e vai ver o que está acontecendo, o que a gestante está precisando, porque a gente sempre acredita na gestante. Se você, gestante, está em trabalho de parto e fala, estou sentindo que o meu bebê está nascendo, é porque o seu bebê está nascendo. Você sabe quando o bebê vai nascer. Apesar de muitas vezes as mulheres em trabalho de parto perguntarem pra gente quando que o bebê vai nascer, se falta muito, se vai demorar muito, a gente sempre devolve para vocês, não sempre, né? Mas a gente tenta devolver para vocês que essa é uma resposta que só você vai poder dizer pra gente, porque quem está sentindo, quem está passando pelo processo do trabalho de parto, é você. E você está sentindo o seu corpo. Então, quando o seu corpo te avisa que o bebê vai nascer, e você verbaliza para a equipe que o bebê vai nascer, a gente acredita que o bebê vai nascer. Porque muitas vezes o bebê realmente está nascendo. E não foi diferente para esse casal. Esse bebê realmente já estava muito perto de nascer. Quando eu entrei na sala de parto, a esposa dele estava tendo contrações e ela tinha optado por ficar na posição tradicional de parto, que é aquela posição deitada de barriga para cima. Ali, naquele momento, a gente até tenta oferecer algum outro posicionamento que possa favorecer mais esse processo do nascimento. E aí, já vou trazer mais uma dica aqui para vocês, que normalmente posições mais verticalizadas, ou seja, aquela que você fica mais em pé, vamos dizer assim, ajudam mais nesse momento do que posições deitadas. Porque a gravidade,
que é isso que tem aqui no mundo e mantém todos nós encostados no chão, faz a mesma coisa com o bebê. Faz o bebê pesar ali em cima daquele colo, e esse peso do bebê em cima do colo ajuda ele a nascer. Então, se você vai ter seu parto de forma natural, de forma normal, vamos dizer assim, né? Não vai ser um parto cirúrgico. Opte por se posicionar de forma mais verticalizada durante o trabalho de parto. E o parto também, se for uma decisão sua. Não existe certo ou errado no trabalho de parto, quando a gente fala de posicionamento. Então, com ela deitada nessa posição mais tradicional, quando eu entrei na sala de parto, que estava numa penumbra, que é uma tecnologia que a gente utiliza para alívio da dor e também para conseguir centrar a mulher e ela conseguir se conectar com o próprio corpo e entender o que está acontecendo, eu já conseguia ver os cabelinhos da neném ali no canal de parto. Então, eu já me preparei para o nascimento, consegui pegar o aparelho para escutar o coraçãozinho da bebê que estava batendo lindamente, e aí isso já deixa a EO aqui mais tranquila também, e aguardei o momento do nascimento. E aí vocês lembram que eu falei que ela era muito silenciosa? E ela realmente era muito silenciosa. Eu acredito que a única coisa que ela falou comigo, porque eu não me lembro, realmente não me lembro dela ter falado mais coisas comigo. Mas é claro que quando chega nesse momento do expulsivo, porque ela já estava no expulsivo, eu já conseguia visualizar a cabecinha da nenenzinha, sem precisar tocar, eu conseguia olhar para ela e ver a cabecinha da nenenzinha ali, já se acomodando para sair. E eu lembro que ela verbalizou: eu não vou conseguir. E isso é uma fala que muitas mulheres falam. E eu sempre tento desconstruir. Eu sempre falo: não, você já conseguiu. Já vamos aqui mentalizar a sua bebê no seu colo, chorando. Aquele momento de vitória que você vai olhar pra gente e falar: eu consegui. Porque vocês conseguem. Eu sei que no momento do expulsivo dá muita aflição. Eu passei por isso. E realmente eu lembro de eu olhar para as pessoas que estavam comigo na sala de parto, mesmo depois desse processo, eu consegui lembrar que lá, na hora que eu estava sentada, eu praticamente na minha mente pedia socorro. Hoje, depois que eu já passei, eu consigo olhar para cada uma daquelas mulheres e admirar e agradecer por elas estarem ali do meu lado naquele momento. Porque na hora do expulsivo, o trabalho é da mulher e do bebê. A equipe que está dando assistência dá a assistência. A gente literalmente fica do seu lado e a gente intervém se for necessário alguma intervenção, mas o nascimento, o nascer, ou expulsar o bebê é um ato totalmente feminino, totalmente materno. Quem faz isso é a mulher. É a parturiente. E ela me falou isso poucos minutos antes dela, de fato, parir. Então, nesse momento, eu empoderei aquela mulher. Falei pra ela: segura aí, volta aqui, olha pra mim, você consegue sim. Eu ouvi o coraçãozinho da bebê, mostrei pra ela e pro esposo. O esposo dela, o tempo todo, enaltecia aquela mulher. E isso foi algo que me atraiu muito, assim. Eu só corroborava com ele, só confirmei tudo que ele estava falando. Ele chamou aquela mulher de linda, falou que ela estava maravilhosa, falou que ela ia conseguir sim. Ele viu, porque a gente sempre oferece para a família, para se caso a família queira visualizar que o bebê realmente está nascendo, porque eu acredito que às vezes as gestantes que estão lá no momento do trabalho de parto não acreditam na gente. Então a gente convida a família para ver, caso a gestante permita e caso o acompanhante também queira ver, que o bebê realmente estava nascendo. E aí, quando ele viu, ele falou para ela, eu convidei ela, a gestante que estava em processo de trabalho de parto, né, ali já parindo o seu bebê, para se autoanalisar e sentir que realmente a cabeça do bebê já estava ali. E aquilo foi o que ela precisava para fazer a sua neném nascer. Depois desse momento, eu acredito que a gente passou por mais 2 contrações, que uma foi literalmente para desprender a cabecinha da bebê
E na contração seguinte, já desprendeu o ombro e o corpinho todo saiu. E eu entreguei uma menina linda, 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 linda e saudável para aquela família que já nasceu chorando muito. Muito, muito, muito. E o pai chorou, gente. Sempre que o pai tá na sala de parto e o pai chora, ai, eu fico até emocionada para falar. Porque sempre que o pai se emociona, traz uma carga emocional muito grande. Porque a gente espera que a gestante que vai parir se emocione. E é comum, é normal. Eu já me emociono com a gestante, gente. Ai, eu realmente gosto muito do que eu faço. Mas eu já me emociono com a gestante que está ali parindo. E quando o pai está dentro da sala e ele se emociona também, triplica a carga emocional dentro daquela sala. E a gente conseguiu manter a sala ainda purinha, e aquela família unida, ela chorando, a bebê chorando, o pai chorando, a enfermeira obstetra chorando, a médica que conseguiu chegar e ver o bebê nascer também chorou. Foi um nascimento muito lindo. E depois que a neném nasceu, eu fiquei muito feliz de ouvir que ela olhou para mim e falou: eu consegui. Eu consegui. E é lindo ouvir isso de vocês, sabe? Quando a gente está dando assistência, que a gente avalia e a gente sabe que vocês vão conseguir, ver isso materializado e verbalizado por vocês depois, vale tudo. Vale cada perrengue, cada aperto, cada sufoco. Tem bebê que testa a nossa coronária também. E outros estresses também que a gente tem, que não vem tanto ao caso, mas esse momento, ele vale tudo pra gente. Vale cada sacrifício, cada desafio, cada obstáculo e as alegrias também. Então, por que eu decidi gravar esses vídeos para vocês? É uma forma de contar para vocês um pouquinho sobre a minha assistência, sobre como é o meu trabalho e também empoderar as gestantes que vão passar por isso. Porque eu sei e eu percebo e eu vejo, né, todos os dias na minha assistência, gestantes e famílias que às vezes precisam brigar para serem ouvidas, gestantes que se limitam e se podam durante o seu processo de assistência. E eu também vejo muito, muito, muito acompanhante desinformado, totalmente perdido no que ele está fazendo ali, sem saber qual é o papel dele ali dentro. E o papel do acompanhante com a gestante é fundamental. Ele é o principal elo de comunicação da gestante com a equipe. Então a gente precisa ter essa comunicação com o acompanhante bem organizada, bem fidelizada. E o mais importante de tudo, que eu sempre falo, primeiro de tudo, acredite em você. Se durante a assistência do seu parto a equipe te diz que você consegue, é porque a gente está avaliando e vendo que você consegue. Então, acredite em você mesma, porque você vai conseguir. Se no meio do caminho acontecer alguma coisa e o parto normal não for viável, você também conseguiu. Não existe certo ou errado no nascimento. O importante é que o bebê nasça da forma mais saudável possível e que aquela mãe e aquela família também sejam acolhidas de forma humanizada e respeitosa, e que a própria fala dessa família seja pautada para a assistência daquela família dentro do que a gente consegue oferecer. Eu vou deixar para vocês aqui em aberto se vocês gostaram dessa análise, dessa descrição de um parto. E se vocês gostaram, eu vou tentar trazer outros, porque eu sempre digo para as famílias, né? Cada nascimento é singular, cada nascimento é único para aquela mulher que está tendo seu bebê. Mesmo que essa mulher tenha tido muitas gestações anteriores, e a gente pega algumas gestantes que já tiveram bastante filhos, mas cada nascimento vai ser diferente para aquela mulher. E isso é o mais importante para vocês. Porque pra gente que tá aqui do outro lado, por mais que tenham nascimentos que marcam a gente, é mais um nascimento. Tem famílias que me acompanham até hoje, que eu olho para as crianças, eu fico admirada com as crianças, eu lembro dos nascimentos,
Mas, infelizmente, a mente dessa puérpera, porque eu ainda me considero puérpera e o meu filho já tem 1 ano e 3 meses, esquece. Mas esse momento aqui também é um momento de eu registrar esses nascimentos que me impactaram, e aí eu posso trazer, de repente, não só nascimentos que aconteceram comigo. Eu tenho outros nascimentos que aconteceram com outras pessoas em que eu estava presente, porque a sala de parto é da família, mas a equipe assistencial se ajuda sempre. E isso é fundamental. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre como é essa rotina de uma enfermeira obstetra, mãe de um garotinho lindo, empreendedora, me segue aqui, curte esse canal, compartilha com outras gestantes que vão passar por esse momento. Se inscreve para vocês verem outros relatos aqui totalmente parciais e unilaterais dessa enfermeira obstetra que vos fala, porque essa é a minha visão do que aconteceu. Mas a visão da gestante pode ser outra totalmente diferente. Mas eu vou tentar trazer mais aqui se vocês gostarem desse formato de vídeo. Então se inscreve e vão lá me seguir no meu perfil profissional do Instagram, que é o @Samira Almeida. E também aproveita para seguir a minha equipe assistencial, que é o @lotus.parteiras. E eu vejo vocês num outro vídeo. Um beijo e tchau!